Alô, nação, estamos de volta com o podcast do Hashtag. A gente deu uma abandonada no podcast nas últimas semanas, andou fazendo live no YouTube e tal, mas voltamos aqui ao podcast e voltamos com uma edição especial. Vamos falar muito sobre Flamengo e Inter, jogo nesse domingo, às 6h15 da tarde, que vale a liderança provisória, né? Vale quem vai ficar na frente nessa corrida pelo virtual título do primeiro turno. E para falar com a gente sobre esse jogo especial, sobre esse grande jogo da rodada, a gente traz aqui Juno Martins, analista do MW Futebol, colaborador da ProScout, o cara que sabe tudo de internacional. Júnior, prazer enorme ter você aqui no podcast. Obrigado aí, Renato, pelo convite, mais uma vez aí conversando contigo, né, dividindo o microfone, né. Espero falar um pouco sobre Inter, sobre esse grande jogo que vai ser, acho que é o jogo da rodada, né, desse final de semana do Brasileirão, e dissecar um pouco aí o modelo de jogo de Eduardo Cudê, né, das sensações do campeonato, junto com o Flamengo também, com o novo técnico Dome, e também o Galo, né, mas o nosso foco aqui vai ser mais o rubro-negro e o alvirrubro. Obrigadão pelo convite. Valeu, Juno. Prazer é todo nosso de ter você aqui. E para bater esse papo com o Juno, a gente vai ter aqui Alan Abimadi. Como sempre, Alan. Fala aí, Alan, tudo bem? Fala, Senna. Fala, Leal. Fala, Juno. Grande prazer receber você aqui no podcast do Hashtag Rubro Negro. Jogão no fim de semana, né? Flamengo e Inter. A primeira, podemos dizer, talvez a primeira decisão dentro do Brasileirão de pontos corridos. Duas equipes que estão jogando um bom futebol, né? Estão crescendo de produção a cada partida. Vamos dessecar um pouquinho esse jogão aí do fim de semana. E como o Alan já apresentou, o Matheus Leal para conversar aqui com o Juno também. Fala aí, Leal, tudo certo? Fala, Senna, Alan e Juno. Prazer ter você aqui, cara. Muito obrigado por aceitar o convite. Salve, nação rubro-negra. Domingo podemos dizer que é a primeira decisão do Brasileirão de pontos corridos aí, né? Vão ser 3 jogos em sequência entre Flamengo, Inter, depois São Paulo, depois Atlético, e o primeiro das 3 finais seguidas no domingo, e a gente vai bater um papo aqui de secar como é que o Flamengo pode sair com esses 3 pontos aí no domingo. E hoje, por sorte aqui, para não deixar nosso convidado em saia justa, a gente não tem o Peterson, que é um dos maiores críticos do time do Cudê e do time do Sampaoli. Então a gente não vai ter o Peterson para deixar o Juno em maus lençóis, ainda bem. E Juno, a primeira vez que falei contigo foi ano passado, véspera daquele primeiro Flamengo e Inter pela Libertadores. A gente conversou, inclusive, quero fazer aqui um agradecimento ao amigo Pascoal Grisolha, do canal Anatomia Esportiva. A gente conversava lá, tentava imaginar como o Odair iria montar o time do Inter, e a gente ainda não pensava que o Odair pudesse montar a retranca que montou contra o Flamengo, e o Odair fugiu um pouco do estilo de jogo que ele vinha implantando no Inter, tinha ali 2 anos praticamente. Para esse jogo de domingo, você acha que o Cudê ele pode fugir um pouco ao estilo pelos jogos grandes que o Cudê já fez? Ele pode recuar um pouco mais o time, ou você acha que o Inter não vai mudar a postura por ser o Flamengo? Acho que muito vai depender da escalação do jogo de hoje, né? Se ele optar por jogar com os titulares, de repente ele pode, inicialmente, contra o Flamengo, fazer o time jogar um pouco mais, esperando as ações do Flamengo, ver o que vai ser a proposta do Dome para tentar vencer a partida, e com isso tentar neutralizar a estratégia adotada, né? Mas eu acho que o Inter, sim, mesmo que dê faça um jogo mais de espera, vai sim pressionar um pouco mais alto, mesmo que não gere uma pressão tão alta como tem feito em alguns jogos, né? E vai depender muito, como eu disse, da escalação inicial. A tendência é que jogue o time titular, jogue os 3 jogadores que para mim tem marcado diferença aí nas partidas, que é o Patrick, o Edenilson e o Thiago Galhardo. Com esses 3 jogando, a gente pode ter uma noção de qual a proposta que o Cudê vai adotar. Eu acho que se jogar esses 3, a pressão vai ser algo bem grande, né, para a linha defensiva do Flamengo, e a saída de bola. Ô, João, pergunta, pelo que você já analisou o trabalho do Cudê, ele já teve alguns jogos
importantes no ano, como o próprio Grenal em Libertadores, além do Campeonato Gaúcho, e alguns jogos grandes também no Brasileiro. Você acredita que ele pode, exatamente por ser, entre aspas, uma decisão aí, né, os 2 líderes do campeonato, você acredita que ele pode mexer um pouco na configuração, por exemplo, ao invés de entrar com Abel Hernandes, entrar com o Thiago Galhardo como, entre aspas, um falso 9, e de repente entrando um D'Alessandro ou mais um jogador velocista, ou você acredita que ele possa repetir aí o que vem utilizando na maioria dos jogos, né? Olha, eu acredito que ele não deva mexer muito na estrutura. Ele não tem mexido tanto na formação do 4-1-3-2, que ele muito utiliza. Só durante a partida, inicialmente ele sempre utiliza esse 4-1-3-2, e aí ele sempre gosta de ter 2 atacantes, né? Mais de área, assim. Mesmo que um seja um segundo atacante, que saia muito da área, mas como agora, no momento, ele não possui o Guerreiro, que é um centroavante mais fixo, né? Ele gosta de fazer muito pivô, e ele tem atuado com o Abel Hernandes, como tu bem disse, e o Thiago Galhardo, que são 2 jogadores mais de mobilidade. Na verdade, eles não têm tanto um jogador tanto de área, né? Não é um jogador tão fixo na função de centroavante. Então eles trocam muito de posicionamento, ele e o Abel. O Abel agora melhor fisicamente, e como não tem tempo para treinar, né? Então o Thiago Galhardo e ele têm se entendido durante as partidas, e ultimamente eles têm jogado mais juntos, então eu acho que ele vai com essa formação, sim. Júnior, eu tava dando uma olhada nas estatísticas, né? O Senna chama o homem dos números aí. Eu gosto um pouco desses números de quantos gols fez, quantos gols sofreu. A partida de domingo é uma partida que coloca o melhor ataque contra a melhor defesa. No ano, o Flamengo já marcou 83 gols, enquanto o Inter só sofreu 28. O Inter só perde pro Fortaleza, que sofreu 27. E dos 40 partidas que o Inter já jogou, em 21 ele não foi vazado. Então, eu te pergunto, quem que você acha que vai sobressair? O ataque do Domi, que parece que encaixou e marcou 8 gols nos últimos 2 jogos, ou a defesa forte do Inter, que dificilmente sofre gols, e quando sofre gols na partida não é mais que um? E antes de você responder, Juno, só complementando a pergunta do Leal, ele falou aí do sistema defensivo do Inter, né? E o Inter que não vai ter o Cuesta nesse jogo. Quem você acha que vai ser o substituto, e você acha que muda alguma coisa sem o Cuesta? A vantagem inicialmente eu achei do Flamengo, né? Muito pela questão da qualidade. Tem o Bruno Henrique, que é um cara que gosta de aproveitar bem a profundidade, ainda mais com equipes que jogam em linha alta, né? Tem também o Vitinho, que pode ser uma arma interessante aí, agora jogando um pouco mais centralizado, né? Ali naquela região que o pessoal geralmente chama de funil, né? Onde ele gosta de pegar muito bem a bola ali para finalizar. Eu acho que quem leva vantagem é o Flamengo, então acho que o Kudê vai ter uma dor de cabeça aí um pouco para tentar segurar esse ataque muito qualificado do Flamengo. Só dar uma informação, o Bruno Henrique está suspenso também da partida, mas o Arrascaeta deve voltar, né? Que também é um jogador que pode dar dor de cabeça aí pro Inter. Sim, só para ter noção, agora tu me corrigindo assim, já coloco o Arrascaeta. Então imagina, se não joga o Bruno Henrique, joga o Arrascaeta, 2 jogadores de extrema qualidade, né? Contra, de repente, ainda um pouco de fragilidade que o Inter tenha nos laterais, né? A tendência é que joguem o Wendel e o Heitor. São os titulares. O Wendel até pode ser considerado titular, mas o Heitor não é o jogador titular, né? Ainda jovem. Tem oscilado, tem feito boas partidas, mas oscila durante a partida. E o Inter não conta com o Saravia, que saiu lesionado, né? Infelizmente, acho que só volta ano que vem. Era o jogador que marcava bastante diferença ali pelo lado de setor direito, gerando triangulações. E sobre a questão do Cuesta, eu acredito que deve jogar o Moledo, né? Aí eu não sei como é que vai ser a formatação, se o Moledo vai jogar pela esquerda ou pela direita, porque quando o Kudê utilizou o Moledo e o Zé Gabriel, que é o jogador, eu acho que ele mais confia dos zagueiros no momento, ele jogou pelo setor esquerdo e teve dificuldade, né, para jogar de pé trocado. E o Cuesta fora, eu acho que no momento o Cuesta não vinha desempenhando tão bem o seu jogo, né, porque ele tinha dificuldades para conseguir jogar em linha alta, porque ele cometia muitos erros de posicionamento defensivo. E alguns gols que o Inter tem sofrido foi muito das falhas defensivas dele, né?
Então não sei como é que vai ficar essa questão aí. De repente, não sei se de repente pode jogar o Pedro Henrique, que é outro jogador jovem que tem atuado de vez em quando. Mas eu acredito que vai ser utilizado o Rodrigo Moledo e o Zé Gabriel. E, Juno, para você, qual seria a chave, o ponto forte do Inter e algum ponto fraco do Flamengo, né, que o Inter possa tentar explorar, que o Inter possa ganhar uma vantagem nesse jogo para sair com a vitória sobre o Flamengo? Eu acho que o Inter, a chave do Inter vai ser as transições, principalmente com a movimentação do Patrick e do Edenilson. Encontrando induzindo de repente o Gerson, quem é que vai ser o outro volante? Vai ser o Arão ou o Thiago Maia? Eu não sei. Acredito que sem o Bruno Henrique, talvez até os dois jogam. Talvez ele jogue até com Arão, Thiago Maia e Gerson, assim, mas o Gerson um pouco mais adiantado. Acredito. Sim, eu. De repente um 4-3-3, então. Isso. Sim, então vai depender pra mim depende muito da movimentação dos três meias do Inter ali, principalmente do Patrick e o Denilson, como eu citei, e induzir a marcação dos volantes para gerar algum espaço para quem vem chegando de trás conseguir uma chegada ali para construir essa jogada para encontrar os atacantes, né? Ou também os atacantes caírem ali pelo setor para fazer a progressão. Acho que essa é a chave do Inter para tentar vencer o Flamengo. É interessante isso, até porque nos últimos jogos do Flamengo a transição defensiva tem deixado a desejar, tem sido um ponto, um dos pontos fracos desse time ainda, que o Flamengo não tem conseguido encaixar essa transição defensiva justamente com espaço nas costas dessa linha de defesa, né? Então, ponto muito, muito interessante que o Juno tocou. Leal, você ia falar alguma coisa, eu te interrompi. Não, eu ia perguntar justamente o contrário. Que ele respondeu que ele acha que é a chave para o Inter surpreender e ganhar o Flamengo. Eu queria saber justamente o contrário. O que o Flamengo deve fazer para ganhar do Inter? Qual que é o lado de campo que o Flamengo poderia explorar, que é um lado de campo mais fragilizado do Internacional? O que você acha que o Domi deve montar aí para domingo? Eu acho que vai ser muito a questão do Flamengo, acho que os laterais, os corredores, né? O Inter tem sofrido bastante ainda com os laterais, às vezes tem falhas de cobertura dos zagueiros, do volante ali nesse setor. Acredito que deve jogar o Lindoso, que vocês conhecem bem, jogou no Botafogo, né? Tem jogado como o único volante, e aí ele tem muitas vezes dificuldade para fazer essa cobertura dos espaços da entrelinha. Então, se de repente fazer uma bola invertida rápida de setor, fazer uma triangulação pela direita, de repente inverter para alguém que chegue por dentro, ali um Arrascaeta ou outro jogador, acho que o Inter tem uma dificuldade ainda de fazer essa marcação das linhas. Ô Juno, aproveitando então que você conhece bem o time do Inter, nas redes sociais, muito torcedor do Flamengo veio me perguntar. Na verdade, acho que muitos torcedores que não conhecem muito bem, muito de forma profunda o Inter, eles às vezes não entendem muito porque a zaga deixou de ser Cuesta e Moledo, né? Que é uma zaga experiente, uma zaga que já atuou muito bem junto. Você mesmo falou que hoje você vê o Zé Gabriel como o zagueiro favorito do Kudê, né? Fala um pouquinho da característica do Zé Gabriel, como é que surgiu, característica mesmo de jogador. O Moledo a gente sabe que até pela sequência de lesão, também a idade chegando, perdeu um pouco de explosão, né, de mobilidade. Fala um pouquinho do Zé Gabriel aí, até pra torcida do Flamengo, que já tem essa que o Cuesta tá suspenso, pra torcida conhecer um pouquinho. O Zé Gabriel é um jogador que tem a qualidade de passe bem interessante, ele consegue gerar passes progressivos, né, quebrar linhas do adversário através desde da saída inicial de jogo. Tem um posicionamento defensivo bem interessante, principalmente em linha alta, e acho que a questão dele estar jogando agora em vez do Moledo é essa questão da própria linha alta, né? O ano passado, o ano retrasado, quando o Moledo e o Cuesta foram considerados uma das melhores zagas do Campeonato Brasileiro, né, do Brasil, porque eles jogavam também mais como rebatedores, né, mais gerando coberturas um para o outro e rebatendo essa bola para os outros jogadores e num bloco mais baixo, né, defendendo a área praticamente. E agora com essa linha um pouco mais alta,
eles têm tido dificuldades para fazer a recuperação. O Moledo é um jogador que precisa muito do físico em dia para poder estar desempenhando bem, né? E também não tinha essa questão do passe progressivo, ele tinha um passe mais curto, não tinha um passe mais médio ou longo, tão regular. Então ele trabalhou isso agora, né? Durante esses tempos que esteve fora, tá melhorando isso agora, mas o Zé Gabriel ele é um jogador que, como ele já jogava de volante, na base também chegou a atuar como centroavante e meia, foi um jogador que foi recuado para jogar como zagueiro, como volante, depois como zagueiro, agora desde que o Kudê iniciou, e ele tem essa característica de leitura de espaço melhor que o Moledo numa zona mais próxima do meio campo. É por isso que ele tem jogado. E é uma tendência, né? Parece ser uma tendência do futebol no geral, mas assim, o futebol brasileiro chega meio tarde nisso, da gente ter zagueiros que saibam construir desde trás, zagueiros que consigam romper linhas com passe, e zagueiros que possam entrar em alta. E aí a gente vê muitos volantes na base, volantes sendo recuado para a zaga lá desde a base. Eu até estranho um pouco, né? Porque o Kudê gostar de um zagueiro assim que sai para sair jogando e tudo, porque ele gosta, parece, pelo menos, gostar muito do Musto, né? Que é um volante mais volantão, né? Sim, ele é um bruxo, né? É um bruxinho, né? Até, na minha visão, eu não teria contratado, né? Eu entendo a contratação dele, porque é um jogador que entende um modelo de jogo do treinador, né? Do técnico. Mas, ainda bem que agora o Rodrigo Dourado tá voltando, eu acho que para mim ele vai ser, dependendo de como ele estiver desempenhando, dependendo do físico que ele tiver, ele é o titular, não tem, independente de ter Musto ou não. E o Musto foi um cara importante no começo, ele para fazer aquela jogada de pêndulo na saída de 3, né? Onde ele recuava e abria os zagueiros para ele poder fazer a distribuição ali junto com a zaga. Porque é um jogador que sofre muito com cartões, principalmente cartões vermelhos. Então aí não precisavam e deixou o time por torcida já pega no pé por causa da rivalidade, né? E aí, pra gente liberar o Juno aqui, rodada final de perguntas. Juno, você falou do Kudê, falou do show de jogo do Kudê. Queria que você fizesse mais uma análise, né? A gente tem uma certa impaciência com treinadores aqui, a gente viu no próprio Flamengo, o Domi com 2 jogos, o pessoal já estava pedindo a cabeça do cara, e aí no Inter também, o Kudê, até pelos Grenais, né, pelo resultado dele em Grenal, a torcida acabou perdendo um pouco a paciência, mas como é que você vê a evolução do estilo de jogo do Kudê? Como é que você vê o Inter hoje sob o comando do Kudê? Acho que o Inter hoje é o top 3 dos times com melhores ideias de jogo que a gente vê em campo, né? Junto com o Flamengo e com o Galo, né? Então, o Kudê é um cara que ele é um cara muito estrategista, pelo que eu vejo, consegue formatar a sua ideia, a sua formação, a sua essência de futebol de acordo com o que o adversário tem demonstrado. Ele consegue fazer algumas leituras rápidas, mesmo que em alguns jogos ele tenha pecado nisso, muitas vezes ele tenha demorado tanto para mexer quanto por falta de peças. Aí se entende também, e nesse meio tempo ele está implementando a sua ideia de jogo. Tiveram jogadores importantes que se lesionaram, né? E o time ficou um pouco desguarnecido de mais peças. O elenco do Inter ainda é um elenco curto, não tem todos os jogadores que ele precisa para colocar um modelo da forma como ele gostaria. Então, para mim, ele tem entendido isso. Acho que ele chegou com uma ideia aqui de tentar, não vou dizer que é uma revolução, mas tentar implementar de uma vez, de uma forma rápida, uma ideia que ele tem de jogo, mas ele viu que o grupo não é aquele grupo de acordo com o que ele precisa, e tem jogado de uma forma, muitas vezes ele até é pragmático, né? Ele segura um pouco o time dele, porque sabe que o calendário também aqui do Brasil e as viagens longas que existem pode custar o físico, e os jogadores não tendo o físico em dia para jogar de forma intensa como ele gosta, pode estourar o jogador mais à frente e ele ficar sem a peça que ele precisa, né? Então, acho que ele tem evoluído de acordo de jogo a jogo, muito por não ter muito tempo para treinar também, e o time vem desempenhando, né? Tem alguns torcedores, alguma parte da imprensa que muitas vezes não entendia algumas colocações dele de ideias de jogadores, né?
Porque a gente aqui no Brasil, a gente tem algumas coisas muito enraizadas, né? De jogo bonito, de informações, de entendimento de jogo. E quando chega um cara que faz um pouco diferente, a gente torce um pouco o nariz, né? O próprio Jorge Jesus, antes de conseguir fazer tudo que fez, de ter feito uma temporada brilhante com o Flamengo, também teve pessoas que torceram o nariz para ele, né? Aí a gente viu o que aconteceu, né? O tempo e o campo falaram mais alto. É o que tem acontecido com o Kudê também. O campo tá falando, o campo tá demonstrando que é um técnico diferente do que a gente já viu aqui. Mesmo que ele não seja um técnico revolucionário, né? Ele usa muitas ideias que não são inovadoras, mas com essas ideias ele consegue mostrar um futebol um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver aqui no Brasil. Pegando embalo nessa sua resposta do físico dos jogadores, muito se fala que o Flamengo leva vantagem sobre os demais por causa do seu elenco. E ainda tem essa filosofia do nome de fazer rodízio e tudo mais. E então o Internacional tem o mesmo calendário do Flamengo. Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Você acredita que o Inter consegue manter esse nível de atuação, esse nível de performance até o final da temporada? Ou você acha que uma hora vai ter que abandonar uma das competições? Qual que é a sua opinião sobre a amplitude do elenco do Inter? Consegue brigar até o final? Já tocando no assunto, eu acho que vai ter que abrir mão de uma das competições, infelizmente, porque o grupo ainda carece de algumas características, principalmente na questão dos meio-campistas. Ali faltam algumas peças que coloquem algo próximo do que os titulares, vamos dizer assim, colocam. No caso do Patrick, do Edenilson e do Bosquilha, que para mim são os três jogadores que têm melhor desempenho nessa linha de três. Também tem a questão das laterais, também, que tem uma grande dificuldade, principalmente na lateral esquerda. Os dois jogadores que têm jogado, que são o Wendel e o Moisés, que tem mais jogado, no caso, eles entregam um desempenho até razoável, mas não são jogadores que eu acredito que seriam importantes para esse modelo de jogo, de jogadores que consigam fazer uma leitura de espaço, né, leitura de quando atacar, quando fazer o passe, quando chegar no corredor para fazer um cruzamento. Já o caso do lado direito tem o Saravia, também tem o Heitor, também, que tem jogado bem. O Rodinei até, né, ele entrega razoavelmente bem também, como o lado esquerdo, mas é um jogador que é abaixo dos outros. Também tem a questão do ataque, né? Também ainda falta de repente mais algumas opções. Acho que por isso, de repente, o Inter pode ser cobrado lá na frente nessa disputa do título. De repente pode acabar brigando mais pelo G4 do que propriamente pelo título. Você acredita que existe chance do Rodinei ficar em definitivo no Inter depois do empréstimo, ou você acha que não? Olha, eu acho que não. Acho que ele vai ir mesmo como uma questão de teste quebra-galho, vamos dizer assim. Acho que pro ano que vem, acho que de repente ele tá retornando aí pra Gávea. Bom, quando o cara entende do assunto, entende do riscado, o tempo voa, né? A gente poderia ficar aqui conversando 2 dias inteiros com o Júnior, mas a gente tem que liberar o cara tem que trabalhar. Já tá de noite aí, né, em Portugal. Júnior, muito obrigado pela participação. Agregou bastante aqui ao podcast. E aí queria que você deixasse para a galera aí onde a galera pode te encontrar, acompanhar seu trabalho, onde eles podem te achar. Opa, mais uma vez, obrigado aí pelo convite, Renato. Obrigado também pelo papo com o Alan, com o Leal. Muito obrigado mesmo. Foi um papo leve, papo legal, sobre o que a gente gosta, que é o futebol, né? Principalmente o futebol brasileiro. Para quem quiser me encontrar mais no meu trabalho, eu tô, como tu disse no início ali, eu tô no site do MW Futebol, no site dos portugueses aqui da Pro Scout, no Twitter também como @ojunomartins, e também tem algo que tô lançando agora, acabei de lançar com 4 episódios, um podcast mais sobre futebol também, mas com amigos, né, um pouco mais descontraído, assim, que é o Catimba Podcast. Quem quiser me dar essa honra de me escutar, tô lá também. Beleza, então a gente vai deixar aí na descrição todos os links que o Júnior falou, a gente deixa aí. Quando terminar aqui o episódio, vocês clicam aí e acompanham o trabalho do Júnior, que o pessoal aqui acha que eu sei de futebol, mas o Júnior sabe 2 milhões de vezes mais. E Júnior, brigadão.
E você arrisca algum palpite para domingo ou vai fugir dessa saia justa? Eu vou arriscar, eu acho que vai ser um empate com gols. Para que saia muitos gols. Um jogo a tendência é ter muitos gols. Bom, a gente teve essa participação aqui do Juno, acho que fantástica, né? E aí, falando agora um pouquinho especificamente sobre o Flamengo sem Bruno Henrique suspenso. Alan, o que você acha? O próprio Juno chegou a comentar, né? Qual você acha que vai ser e qual seria a sua opção para substituir o Bruno Henrique? Pois é, Senna, eu estava me perguntando sobre a escalação do Flamengo. Acho que a ausência do Bruno Henrique vai ser bem sentida exatamente pelo estilo de jogo do Inter. Acho que a velocidade do Bruno Henrique junto com a presença de área seria muito importante nesse jogo. É um jogo que o Inter ele bota as linhas para frente. Então, eu vou começar pelo que eu acho que o Domi vai fazer, tá? Os laterais voltam, né? Eu acho que o Hugo começa no gol, os laterais voltam, o Isla e o Felipe Luiz. A zaga, eu acredito que ele vai de Natan. Aí é minha dúvida, porque o Gustavo Henrique não tá treinando, né? Ele só deu volta no campo hoje pelo problema que ele teve no último jogo. Eu não sei se ele entraria com o Noga, porque já conhece o Natan. Eu acho que o Rodrigo Caio, acho que não dá tempo do Rodrigo Caio voltar. A zaga eu tenho dúvida se ele vai de Noga ou se ele vai de Léo Pereira ou Tuller. No meio, Thiago Maia e Gerson retornam. Everton Ribeiro e Pedro na frente. Sobram duas posições. Eu tô achando que ele entra com o Arão, adiantando o Gerson, né? E aí fica a minha dúvida. Eu acho que ele pode repetir a formação que ele botou em alguns jogos, entrando o Diego e fazendo 4 meias e um atacante. Não é a formação que eu faria. Acho que num jogo fora de casa, no Beira-Rio, da forma que joga o Inter, o Flamengo precisaria de pelo menos um jogador de velocidade, um jogador agudo, principalmente porque os laterais, o Heitor é muito jovem ainda, e tá voltando de lesão, e o Inter precisa escalá-lo ali, a não ser que improvise, porque não tem o Sarabia e o Rodinei não pode jogar porque pertence ao Flamengo. Então é um lado que o Flamengo poderia explorar. Do outro tem o Wendel, que também é um lateral que sobe bastante. Acho que teria que botar um jogador mais rápido ali. Talvez isso também se o Arrascaeta não voltar, né? Se o Arrascaeta voltar, ele pode formar os 4, pode formar Arão, Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro e adiantando o Arrascaeta. Eu acho que a formação do Domi vai ser essa com o Arrascaeta ou com o Diego. Eu entraria com um jogador rápido, provavelmente o Michael, que eu acho que fez uma boa partida pela Libertadores, acho que no 1 contra 1, e aí jogando na posição dele, que é do lado esquerdo, que ele raramente jogou no Flamengo, é a posição que ele jogou no Goiás. No Flamengo ele tem entrado pelo lado direito, exatamente porque tem o Bruno Henrique por lá. Eu acho que o Michael poderia ser uma opção, o Vitinho também, mas eu acho que eu iria de Michael. E o Arrascaeta voltando, eu deixaria o Thiago Maia e o Gerson e deixaria o Arão como opção no banco. Então é como eu escalaria o Flamengo, mas acho que o Domi vai povoar esse meio de campo aí. Bom, eu me perdi aqui rapidinho. Agora fala aí qual seria a tua escalação do meio pra frente. Bem, a minha escalação seria Hugo, Isla, Natan. Se o Rodrigo Caio não puder jogar, Noga e Felipe Luiz. Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro. Se o Arrascaeta tiver recuperado, Arrascaeta, Michael e Pedro. Se o Arrascaeta não tiver, eu fico na dúvida aí, provavelmente eu iria de Vitinho. Mas se eu escolhesse uma formação mais cautelosa, eu iria de Arão, adiantando o Gerson. Deu pra entender? Agora clarificou tudo. E você, Leal, quais seriam suas opções aí, principalmente sem a presença do Bruno Henrique? Cara, eu acho que é uma escalação muito difícil da gente prever, principalmente por conta das lesões, né? Eu não acredito que o Rodrigo Caio vai estar disponível, também não acredito que o Gustavo Henrique vá pro jogo. E eu vejo o Arrascaeta indo pro jogo, mas eu não sei se ele vai ter condições de jogar os 90 minutos. Talvez o Domi opte ali por botar ele no segundo tempo. Eu até tive uma percepção de que ele tirou o Vitinho no intervalo contra o Júnior, já preservando um pouquinho o Vitinho, já pensando no jogo de domingo contra o Internacional. Então acredito que o Vitinho possa
depois de dois bons jogos contra Corinthians e Júnior, ele pode voltar fazendo essa função ali do Arrascaeta e depois dar espaço ao Arrascaeta no segundo tempo. Então, pro lugar do Bruno Henrique, eu iria de Michael mesmo, sem inventar muito. Aí você coloca ele pro lado que ele sempre jogou no Goiás, onde ele se destacou de verdade, onde ele consegue ter o corte pro meio e a finalização, tem o drible, a velocidade para cima dos laterais. Então, meu meio de campo ficaria Thiago Maia, Gerson. Eu bancaria o Ilharão nessa. Então, eu iria de Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro, Vitinho, Michael e Pedro lá na frente. A zaga que é um pouquinho complicado. A minha zaga tem o Natan titular, independente de quem estiver disponível. Mas o Natan e o Léo Pereira eu não sei se fariam um encaixe perfeito, porque os dois jogam pelo mesmo lado do campo. Então ele tem o Noga, ele tem o Tuller por ali. Talvez ele, não sei se ele vai optar por dois jovens, que seria Noga e Natan. Não sei se ele vai optar por botar um zagueiro que é canhoto no lado direito, correr o risco dele jogar meio torto. Então vai ser... Acredito que talvez ele até entre com Tuller e Natan, ou repita a zaga contra o Barranquilla, que foi Tuller e Léo Pereira, que os dois foram bem, o Tuller fez gol, inclusive. Então, acho que o Flamengo não vai vir tão defensivo, povoando tanto esse meio de campo como o Alan acha. Só uma observação, eu não acho, não. Você escalou meu time, o Léo. O teu time é igual ao meu. O que eu falei. O Arão, né? Eu banquei o Arão. Minha escalação do meio pra frente é Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta. Se não jogar o Arrascaeta, o Vitinho, Michael e Pedro. Eu falei que eu acho que o Domi vai povoar o meio campo. Eu acho que o Domi vai... O Domi eu acho que pode vir de Diego adiantando o Gerson também. O Domi, porque ele já fez isso nos 3 jogos esse ano. Mas o meu time não. E o Vitinho ainda tem a questão da lei do ex, né? Então pode ser uma boa a lei do ex do Vitinho. Eu acho só uma observação sobre a zaga. Eu acho que ele pode entrar de Noga, porque é uma zaga, primeiro, que já jogavam juntos na base. E foi o Noga que ele optou quando o Gustavo Henrique saiu lesionado contra o Corinthians, né? Que era um jogo também fora de casa. Se eu não me engano, o jogo ainda estava 1-0 ou 2-0, o jogo não estava ainda com placar alto, né? E o Noga entrou. Acho que estava 1-0 quando o Noga entra. Tava 1-0. Então, estava 1-0 e ele optou pelo Noga exatamente porque existe o encaixe. Então, por isso que eu acredito que ele pode acabar optando pelo Noga para jogar do lado do Natan. A minha opção, eu iria de Vitinho e Arrascaeta, com o Arrascaeta fazendo a função centralizada no primeiro tempo, e aí o Arrascaeta não conseguindo manter, né, não conseguindo jogar os 90 minutos, que eu acho que não vai conseguir, ele pode ter ali no máximo uns 60 minutos para jogar, aí eu traria o Vitinho para jogar centralizado de novo e colocaria o Michael, provavelmente o Michael, né, na esquerda, e para o Michael entrar já no segundo tempo, entrar na função que ele estava acostumado a fazer no Goiás, que ele se destacou, pegando uma zaga do Inter um pouco mais cansada. E quem seria a sua dupla de volantes? E aí minha dupla de volantes, eu acho que eu iria com vocês de Thiago Maia e Gerson, apesar de eu achar que o Domi provavelmente não vai fazer isso. Eu acho que ele vai escalar o Arão ali. Eu teria minhas dúvidas, mas eu iria de Thiago Maia e Gerson só para fazer a alegria da galera. E sua zaga? Bom, minha zaga eu iria de Natan, com certeza. Eu sou da turma do Leal. Eu já te coloquei até de administrador lá do Natan. Natan, pra mim é Natan e mais 10, e aí eu iria de Natan. Gustavo Henrique é complicado, né? Vocês já tiveram a lesão que o Gustavo Henrique teve? Não, nunca tive. Mas deve doer. Aí, minha zaga, eu acho que eu iria de Noga e Natan também, seria a zaga ideal. Apesar do Natan já ter jogado pela direita na base, né? Jogou durante muito tempo. Contra o Palmeiras, entrou ele e o Otávio, 2 zagueiros canhotos. O Natan jogou pela direita, mas aí eu iria de Noga e Natan, que é não complicar, né? Faz o simples, vamos na defesa que tem dado certo. Vamos nos despedir agora, obviamente, com palpites. Alan,
Muito obrigado, seu palpite final. Valeu, Senna, valeu, Leal. Muito boa aí o podcast, a participação especial do Juno. Acho que a galera esclareceu bastante o adversário do Flamengo para esse jogo importantíssimo de domingo. O meu placar para domingo é Inter 1, Flamengo 3. Valeu, Alan. E o mesmo palpite que eu dei na live, né? Então não fugindo, né? Vou manter. Verdade, né? Já demos os palpites na live. Eu nem lembro do meu. Ô, Léo, qual o seu palpite? Muito obrigado pela participação mais uma vez. Valeu, Senna, Alan, Juno, todo mundo que nos ouviu até aqui. Eu também não posso mudar de palpite, né? Eu vou manter o meu palpite 2-1 Flamengo. E o Flamengo toma gol, tá no script tomar gol do jogo. Então acredito que faz os seus 2 golzinhos de média ali por jogo que tem no ano e ganha esse jogo, ganha os 3 pontos e assume a liderança. Deixa esse negócio de co-liderança que inventaram esse ano pra trás. Se eu não me engano, meu palpite foi 2-1 também, exatamente por essa sua justificativa. O Flamengo é o time que levou o gol em mais de 80% dos jogos. E queria deixar meu muito obrigado aqui a todos que nos ouviram, a todos que participaram. Meu muito obrigado novamente ao Juno pela participação. E fazer aquele pedido de sempre: siga o hashtag rubro-negro nas redes sociais, siga o hashtag no Instagram, no Twitter, acesse o site www.hashtag-rubronegro.com e siga a gente também no YouTube. Terça-feira estaremos lá de novo fazendo a análise desse Flamengo Internacional, grande jogo da rodada. Um forte abraço e nos vemos numa próxima.